Fala, seus bichinhos bonitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Mission Together. Meu nome é Jorge, sou casado com a Isabelle, somos missionários aqui no Quênia. Caso você ainda não nos conheça, seja novo aqui no canal. Minha esposa não está participando desse vídeo hoje, ela trabalhou aí nos bastidores para me dar uma força aqui. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos do Sermão do Monte. Então hoje é o vídeo de número 2 sobre esse sermão inspirado aí no livro do Martin Lloyd Jones, Estudos no Sermão do Monte. Então eu espero que seja bênção para vocês aí, assim como tem sido bênção para mim. O tema de hoje é Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então fica aí se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse versículo, porque nós vamos discutir um pouquinho agora, depois da nossa vinheta. É isso aí, galera. Então, só para fazer uma recapitulação rápida do que nós falamos no primeiro vídeo dessa série, relembrando que essa série, mais uma vez, ela é baseada no livro do Martin Lloyd Jones, Estudos do Sermão do Monte, e esse livro tem cerca de 60 capítulos. Então, dá para imaginar o tanto de conteúdo, o tanto de coisa bacana que a gente tem para passar. O Sermão do Monte está ali localizado na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Então, são 3 capítulos onde Jesus parou ali e deu o Sermão da Montanha, que é um dos sermões mais profundos já pregados aí em toda a nossa existência. E o Martin Lloyd Jones conseguiu tirar 60 capítulos aí desse sermão, e eu confesso para vocês que essa leitura, para mim, a leitura desse livro foi uma leitura que mudou a minha vida, e eu indico para todas as pessoas que eu converso, porque aquilo que é bênção a gente precisa passar para frente. Então, passando aqui um resuminho para vocês, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa pegar também ali, voltar e assistir. O primeiro assunto que nós tratamos foi bem-aventurados os humildes de espírito, ou bem-aventurados os pobres de espírito, dependendo aí da tradução da sua Bíblia. E a gente também teve um pouquinho de introdução sobre o Sermão do Monte. E uma das coisas importantes, gente, que eu vou falar todos os vídeos para ficar bem fixado aí na nossa mente, é que o Sermão do Monte, ele não é um sermão para os incrédulos. Talvez isso soe um pouco estranho, né? Mas a verdade é que esse sermão que Jesus está pregando ali naquele momento, ele era um sermão para os filhos de Deus, para aqueles que já são convertidos, que foram justificados, regenerados e que nasceram de novo. E por quê? Porque as características apresentadas nesse sermão, elas não têm como serem vividas por alguém que não nasceu de novo. Então é impossível alguém apenas com talentos e habilidades humanas conseguir viver de fato aquilo que está expressado dentro desse sermão. Então o primeiro tópico que nós falamos foi bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, e isso já prova para nós, na verdade, que esse sermão não é para aqueles que não são convertidos, porque é impossível para alguém que não acredita no Senhor Jesus Cristo, que não se arrependeu dos seus pecados, que não se prostrou diante dele, reconheça, na verdade, e assuma que é pobre de espírito. E tenha essa humildade de dizer, eu preciso de um salvador, eu não posso fazer as coisas por mim mesmo. Na verdade, ser pobre ou humilde de espírito é andar na contramão do mundo, porque hoje o mundo se orgulha de quem ele é, as pessoas buscam cada vez mais status, fama ou estar por cima dos outros de uma forma que elas sejam o centro das atenções, que elas estejam no foco. Até mesmo a humildade demonstrada sem Cristo é uma falsa humildade, porque ela sempre espera algo em volta, ela sempre espera um retorno, na verdade. Então não é uma humildade de verdade. Sejamos francos. Então, o Sermão do Monte já começa estrategicamente com essa primeira bem-aventurança, falando bem-aventurados são os pobres ou os humildes de espírito. E por que Jesus começou com esse tópico? Porque sem esse, não é possível viver qualquer uma das outras características ou apresentar qualquer um dos outros comportamentos que vem aí na sequência. Então, eu quis só trazer um pouquinho aí a memória. Se você ficou curioso, volta lá no primeiro vídeo, assiste lá. Mas hoje o tema principal aí da sequência é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então esse versículo tá lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 4. Então eu queria falar aí para vocês também que bem-aventurado significa feliz. Então, uma outra maneira de ler esse verso poderia ser: felizes os que choram. Porém, se eu e você fizermos uma análise agora bem lógica sobre essa afirmação que Jesus fez no Sermão do Monte, alguma coisa parece que vai soar estranha para mim e que parece que vai soar estranha para você também, porque como alguém que chora pode ser feliz?
Na verdade, as pessoas elas evitam muitas vezes situações que possam levá-las a chorar. Vou te dar um exemplo aqui, a pessoa não quer passar, ou nós não queremos passar por sofrimentos, não queremos passar por momentos difíceis, não queremos passar por traições, por decepções, porque todas essas coisas elas vão ferir a nossa alma, elas vão mexer com a nossa emoção e vão fazer com que a gente chore muitas vezes, vão fazer com que a gente tenha angústia, agonia, vão fazer com que a gente se sinta ansioso. Todas essas coisas podem nos levar a chorar. E aqui Jesus está dizendo, felizes são os que choram. Mas se você olhar para a nossa sociedade hoje em dia, a verdade é que as pessoas estão tentando não chorar. E a busca pela felicidade ela tem sido incessante. Porém, eles confundem felicidade com prazer. Então, tudo que é relacionado à felicidade de hoje fora de Cristo, pode ver que está atrelado à fama, a dinheiro, a sucesso, a sexo desenfreado, ao consumo excessivo de álcool ou até mesmo de outras substâncias químicas que não são legais. Então, gente, a verdade é que o mundo tem buscado a felicidade, mas tem buscado a felicidade fora de Cristo. E tudo que eles têm buscado para tentar suprir a alma deles, na verdade, tem entorpecido a alma deles. Mas o que eles querem é não chorar. Então, muitas vezes, as drogas, a bebida, a pornografia ou qualquer outro tipo de vício, ela é uma válvula de escape para um coração oprimido e infeliz. Alguém que quer esquecer dos problemas, que já não quer mais chorar, ele busca todas essas alternativas para tentar trazer uma alegria, ainda que momentânea, ali para sua alma, para que não precise lidar com aquela situação, com aquele problema. A realidade é que por um breve momento pode até ser que o problema seja esquecido, pode até ser que uma alegria momentânea entre no coração daquela pessoa, mas logo mais tudo vai passar e o vazio vai continuar ali. Então, pensando nisso, como podem ser felizes os que choram? O que será que Jesus está querendo nos dizer com essa afirmação? Bom, ele também não está dizendo a respeito do choro circunstancial ou um choro de alegria. Vamos dizer, você recebeu uma boa notícia e aquela notícia te alegrou tanto que você chorou de alegria. E que tipo de notícia pode ser essa? Bom, pode ser a cura de uma doença. Pode ser que um parente seu que você não via há muito tempo veio te visitar. Pode ser que você fez as pazes com um amigo de muito tempo que vocês já não estavam se falando, não estavam bem no relacionamento e vocês fizeram as pazes. Ou como um marido e uma esposa que se reconciliaram, filhos e pais, enfim. Pode ser que situações felizes, situações que trazem alegria ao nosso coração, também nos façam chorar, até mesmo no meio cristão. Poxa, quando eu vejo alguém ali que converteu, que foi salvo, que batizou, isso pode mexer com as minhas emoções e pode me levar a chorar também, mas um choro de alegria, um choro de satisfação, um choro ali que vai elevar a minha alma. Porém, se nós voltarmos aqui às bases do Sermão do Monte, às premissas desse sermão, nós vamos relembrar que esse sermão não tem características que podem ser vividas por pessoas que não são convertidas ou regeneradas, pessoas que não têm o Espírito de Deus. Então esse choro, seja de tristeza ou seja de alegria, ele é um choro circunstancial, ele é baseado em coisas que estão acontecendo naquele momento na vida da pessoa e que estão levando ela àquela determinada emoção e então ela chora, seja de alegria, seja de tristeza. Porém não é esse o tipo de choro que Jesus está mencionando. Então por que feliz é aquele que chora? E eu queria te desafiar a pensar nisso nesse vídeo. Feliz é aquele que chora, mas ele chora por quê? A primeira razão pela qual essa pessoa chora é porque agora que ela é humilde de espírito, agora que ela deixou as suas armas de lado, agora que ela se prostrou diante de Jesus e viu quem ele é, ela passa a olhar para si mesma e ela passa a ver quem ela é. Ela passa a ver a sua própria natureza. E eu e você, nós temos a natureza pecadora de Adão. Nós já nascemos debaixo do pecado e não há nada que eu e você possamos fazer nessa vida que vai tirar o pecado 100% das nossas almas, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Mesmo aqueles que foram salvos e mesmo aqueles que foram regenerados, agora lutam contra o pecado, mas continuam pecando. Então a pessoa que chora é porque ela olha para si mesma e ainda reconhece que ali existem muitas impurezas. A verdade é
que independente se você é salvo há 10, 20, 30 anos, ou se você se converteu, se Deus te encontrou, te alcançou há uma semana, a verdade é que existe pecado no seu coração. Até mesmo para aquela senhora, aquele senhor, aquele casal já de idosos que são exemplos para nós na vida de oração, exemplos na comunhão, essas pessoas, por mais que seja difícil de acreditar, eles também têm pecado. Então a pessoa que chora, na verdade, é a pessoa que olha para dentro de si mesma e reconhece as impurezas que ainda estão ali. E a verdade é que está escrito também em 1 João que se eu e você dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então, choramos porque vemos o pecado que ainda existe dentro de nós. E a pergunta que eu faço aqui para você é: você tem chorado pelo pecado que está dentro do seu coração nesse momento? Porque essa é uma das evidências da sua salvação. Porque se você consegue pecar, se a sua consciência consegue descansar continuamente num comportamento que vai contrário à palavra de Deus, como você pode dizer então que foi alcançado, regenerado, justificado e que nasceu de novo? Se você está em paz com o pecado, com certeza você está em guerra com Deus. Se você é amigo do pecado, com certeza você é inimigo de Deus. Então não há como colocar a cabeça no travesseiro, repousar e descansar sobre o pecado, sabendo que o nosso Salvador morreu por causa dele na cruz, vertendo até a última gota de sangue. Então felizes são os que choram, porque reconheceram as impurezas que estão dentro do seu coração. Então a salvação, gente, até para fazer uma distinção bem clara, e eu gosto muito dessa distinção que está lá no livro do J.C. Ryle, o livro que chama-se Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele fala que existem duas doutrinas na Bíblia que são confundidas com muita frequência, que é a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. A justificação acontece exatamente no momento em que você é salvo, onde o sangue do Cordeiro vem, te lava, você recebe o Espírito Santo como um selo, você é integrado na família dos filhos de Deus. Agora Cristo é seu Salvador e seu irmão, e o Espírito de Deus te dá a vida e dali você nunca mais vai sair. Então você nunca será mais justificado do que você foi no primeiro momento. A justificação pela fé, ela acontece e ela é uma obra completa feita por Deus no coração do homem. Ou seja, não há como eu me justificar ou você se justificar perante Deus. Ele mesmo tem que nos justificar, nos lavar, nos regenerar e nos dar vida, para que então possamos ter vida pela primeira vez. Lá em Efésios, capítulo 2, está escrito que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Veja, nós não estávamos desviados, nós não estávamos vivendo uma vida diferente. A Bíblia é bem clara, ela é categórica em dizer: nós estávamos mortos. E Jesus vem e nos dá vida, e vida em abundância. É por isso que nós então nascemos de novo. É por isso que agora existe esse ser regenerado, uma nova criatura, alguém que foi reconciliado com Deus. E as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Esses são só alguns dos versículos que nós podemos usar para colocar aí um bom fundamento para essa ideia. Porém, apesar de eu e você sermos justificados e essa ser uma obra já completa no nosso coração e na nossa vida, feita por Deus, a santificação, ela acontece dia após dia e ela acontecerá do primeiro dia da sua conversão até o dia em que eu e você já não estivermos mais aqui, ou Jesus voltar antes. Mas o fato é que se eu e você estamos vivos hoje, respirando, a obra da santificação ela acontece continuamente no nosso coração. E ela é uma obra que eu e você só podemos fazer em conjunto com o Espírito de Deus, porque ele é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sendo convencidos do pecado, tomamos a atitude de mudar. Tomamos a atitude de sair das trevas para a luz e de adotar novos comportamentos que agora vão estar em coerência com a palavra de Deus, em obediência. Nos convence da justiça, que o Filho morreu para que eu pudesse ter vida. E também nos convence do juízo, que todo pecado será punido, seja em Cristo para a vida eterna, ou seja, nos pecadores ou naqueles que não são salvos para condenação
eterna. Então é muito importante ter a distinção da justificação e da santificação, porque bem-aventurados são aqueles que choram, porque entendem que a santificação é um processo que ainda está acontecendo no seu coração. E isso é uma evidência de salvação. E você tem que ficar muito feliz se você está lutando contra o pecado e está ali, muitas vezes, tentando. Tem pessoas que conseguem já estar correndo essa corrida, tem pessoas que estão caminhando, tem pessoas que estão se arrastando, mas o importante é que não importa se você corre, se você anda ou se você se arrasta, prossiga. Prossiga para o alvo, não pare de lutar. Aqueles que estão sem Cristo, eles não têm essa consciência de pecado. Eles estão mortos nos seus pecados e nas suas transgressões, escravos dos desejos da mente e dos desejos do coração. São escravos da sua própria carne, escravos do príncipe da potestade do ar, como Paulo também coloca. E ele também diz que o Deus deste século, lá em Coríntios, cegou o entendimento dos incrédulos. Então veja que se você luta contra o pecado, essa é uma evidência de que você é justificado. Porém, não é uma muleta para que você possa pecar do jeito que você quiser. Muito pelo contrário, é para você olhar para Deus e ver a santidade de Deus e o quanto Ele é grande, o quanto Ele é puro, e olhar para você e ver o quanto você é miserável, o quanto você é impuro e o quanto você é sujo. Porque vendo as suas sujeiras e as suas misérias, você vai conseguir compreender um pouquinho mais do quanto Deus te ama. Porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está escrito lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nisto o Senhor Deus provou o seu amor para conosco. Então, se você tem lutado contra o pecado, você faz parte do meu time, você faz parte do time de todos os cristãos vivos hoje, e você faz parte do time do apóstolo Paulo. Se você se lembrar também no livro de Romanos, capítulo 7, Paulo descreve a luta de alguém que é salvo, mas que milita todos os dias contra o pecado. Ele diz: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele fala: graças eu dou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que ele faz a pergunta, mas ele já dá a resposta. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Quem nos livrará dessa guerra contínua e diária contra o pecado que habita em nós? Quem nos livrará dessa guerra que permeia nos membros da sua carne para fazer aquilo que é contrário a Deus, enquanto a sua alma e a sua mente se alegram na palavra de Deus e o seu espírito quer fazer aquilo que é certo? Quem te livrará? Jesus Cristo te livrará. Ele é a resposta. Então, por que feliz é aquele que chora? Porque feliz é aquele que se arrependeu. Davi diz em Salmo 32, felizes são aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Então, feliz é aquele que chora, porque ele reconheceu o pecado que está nele, mas ele também entendeu o amor de Deus por ele, ele entendeu a justificação e ele entendeu o caminho que ele tem a trilhar agora em Deus. Ele já não tem mais do que se orgulhar, porque ele olha para si mesmo e já não vê nada de bom. Ele já não tem mais por que se exaltar ou querer ser mais do que alguém ou querer crescer em vista de outras pessoas, porque ele reconhece as misérias que estão nele. Tem até uma frase, eu acho que é do Charles Spurgeon, que ele fala: quando as pessoas falarem mal de você, não tem problema, deixe com que elas falem, você é muito pior do que o que elas pensam. Você é muito pior do que o que elas sabem. E é verdade, gente, nós somos muito piores do que o que nós manifestamos para as outras pessoas. Muitas vezes só você e Deus sabe o que está no seu coração, cada pensamento, cada sentimento que você tem. Porém, mesmo assim, o Senhor Jesus te ama e o Espírito de Deus faz essa obra de santificação contínua na sua vida. Porém, lembrando, de novo, mais uma vez, que isso não é muleta para que você se assente e não faça nada contra o pecado. Porque em Hebreus também está escrito que na luta contra o pecado, eu e você, nós ainda não fomos até o ponto de derramar sangue. Então o que ele quer dizer com isso? É que na luta contra o pecado, eu e você não podemos vacilar. Que eu e você temos que ir forte. É uma luta, nós somos os soldados, temos que estar armados, as armas carregadas,
pronto para estar no fronte de batalha, porque Satanás ele não descansa e as nossas almas têm um inimigo, além da nossa natureza caída, que já é a nossa inimiga, que está aqui dentro de nós, nós também temos um inimigo que anda como um leão ao nosso derredor, esperando para nos tragar. As circunstâncias que acontecem no dia a dia nos puxam, a sociedade onde nós vivemos. Porém, se eu e você formos pessoas que se prostram diante de Deus e choram pelos seus pecados e choram pelas impurezas que ainda estão dentro de nós, nós vamos poder viver o que está escrito na segunda parte desse versículo. Por quê? Porque serão consolados. Se eu e você chorarmos pelo pecado que ainda está em nós, pelas impurezas, por sabermos quem nós somos, a Bíblia nos garante que seremos consolados. E quem falou isso não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi João. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Então, se eu e você chorarmos pobres de espírito, humildes de espírito, na presença de Deus, nós encontraremos o consolo que o mundo não encontra. O consolo, a paz, o descanso que o mundo tem buscado em tantas outras coisas, como eu falei para vocês no começo desse vídeo, nós poderemos encontrar esse descanso se nós chorarmos aos pés do nosso Salvador, como aquela mulher que chorou, com as lágrimas lavou os pés de Cristo e com os cabelos secou os seus pés. Essa deve ser a nossa postura diante do Senhor Jesus, porque aquela mulher muito amou e muito foi perdoado. E Jesus pode muito te amar e muito te perdoar também e trazer consolo para o seu coração. Então você, através do Espírito de Deus, pode viver isso na sua vida, encontrar o descanso, o consolo e a paz para sua alma e para sua mente. Você não precisa mais ser escravo do pecado, você pode viver uma vida de santidade e o primeiro passo para viver essa vida é reconhecer as suas mazelas e chorar. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, já escreveu Davi nos Salmos. Então eu e você hoje temos a oportunidade de receber consolo do nosso Senhor. E é o consolo que o mundo jamais receberá. Então, bem-aventurados, felizes são aqueles que choram, porque somente aqueles que choram poderão ser consolados. Ninguém mais poderá ser consolado. Então, diante de você hoje, existe dois caminhos. O caminho para a perdição, o caminho para o endurecimento do seu coração, o caminho para o orgulho próprio, ou você pode escolher trilhar o caminho da humildade de espírito, o caminho de olhar para si mesmo e reconhecer as suas mazelas e chorar diante de Deus para que o seu coração, a sua alma, o seu espírito sejam consolados e dessa forma você seja feliz. Então, esse era o vídeo de hoje. Esse era o devocional que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos nessa série aqui, versículo a versículo, capítulo a capítulo do livro do Martin Lloyd-Jones, buscando algumas outras fontes também, tá, gente? Eu tenho usado a Bíblia de Estudo da Fé Reformada do Ministério Ligonier para ler e pegar algumas notas também. Assisto pregações de outros grandes pregadores aí que são inspirações para mim, como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros pregadores aí de fora também. Gente, conhecimento nunca é demais, mas o mais importante do quanto eu e você aprendemos da Bíblia é o quanto da Bíblia está em nós, transformando a nossa vida no dia a dia para que nós nos pareçamos com Cristo. Então, se você gostou, não gostou, se você concorda ou se você discorda, deixa seus comentários aí embaixo, diz o que você tá achando dessa série, comenta aí se você conhece alguma outra pregação ou algum outro estudo bom também, seja no YouTube, seja no Spotify, compartilha o link aí também, vamos propagar o Evangelho. Quando você compartilhar esse vídeo com alguém, você não tá só divulgando o canal do Mission Together, você está fazendo missões juntos, até os confins da terra e até os confins da internet. Então, você compartilhando esse vídeo, você se torna um missionário também. Então é isso aí, galera. Foi muito bom estar com vocês hoje e fica de olho aí que os próximos vídeos estão vindo. Tchau, tchau. Bye, bye. Quaheri.